Bom dia a todos vocês. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho para vocês aqui, mas por favor, assista até o fim para você não ser peteca. E desde já eu lhe pergunto: você é peteca? Ou já foi peteca? Que alguém chuta, você vai para lá, alguém chuta de lá, você vem para cá. Aí você fala assim: não entendi, eu vou te explicar. Efésios 2:1 está escrito assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados. Versículo 2 diz assim: outrora andaste nos vossos delitos de pecado, segundo o espírito da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Aí alguém lê isso para você, aí fala assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas de pecado. Aí você recebe aquela palavra e se coloca que é você que foi vivificado. Aí eu te pergunto: você já foi em Éfeso? Seja sincero, já foi? Porque eu nunca fui em Éfeso. Aí você fala: eu não entendi. Não entendeu não? O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Deus que estava em Éfeso, para os irmãos que, ouvindo a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo através de Paulo, se converteram ao Evangelho e creram, e eles foram batizados, porque 1 Coríntios 12:13, Paulo diz que todos eles, os primeiros cristãos, eles foram batizados em um só corpo, beberam de um só Espírito. Então, Paulo está escrevendo ali aos Éfesos, aos cristãos que estavam em Éfeso. Então, nenhum de nós podemos se colocar como nós estivéssemos em Éfeso, porque é muito longe do Brasil. Entendeu, meus irmãos? Por que é que a Bíblia diz que o Satanás enganou o mundo inteiro? Porque alguém rouba as palavras de Deus. É a Bíblia quem diz. Jeremias 23, 30, 31, 32 está escrito: Deus, ele é contra os falsos profetas que furtam as palavras deles para enganar as pessoas. Então, meus irmãos, você é peteca? Alguém pega você e coloca lá em Éfeso e você se acha que está lá em Éfeso. Porque o que Paulo escreveu para os cristãos ali em Éfeso, se não já tiver mais, ou se tiver menos de 2000 anos, é questão de buscar a história, os fatos. Mas agora, as pessoas que ouviram o Evangelho verdadeiro ser pregado pela Igreja de Deus e se batizaram e se tornaram membros da Igreja de Deus, aí esta carta também chegou ao Brasil. Aí depois de você se tornar membro da Igreja de Deus, você pode ouvir o que Paulo disse aos Efésios e você pode entender, porque você precisa conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para você saber o que está falando. Porque você talvez nem sabe onde está e as pessoas colocam você em Éfeso e você acha que você está em Éfeso. E ele vos deu vida, estando vós outrora em vossos delitos de pecado. Então, meus queridos, não sejam peteca, porque Jesus diz: todos que vêm antes de mim são ladrões e salteadores. João 10:8. João 10:1 também fala. Então, são isso que os falsos profetas colocam as pessoas, no lugar onde as pessoas nem sabem onde estão. Então, todos os primeiros cristãos, eles foram membros de um só corpo. E é preciso a gente, vamos temer as palavras de Deus, acreditar nelas, porque Jesus disse em 24:14 de Mateus: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em todo o mundo.
Então, no dia da inauguração da igreja lá em Jerusalém, que foi o dia da festa dos Pentecostes, ou do Pentecoste, que era a festa judaica, nosso Senhor Jesus Cristo se manifestou, o Espírito Santo batizou os primeiros cristãos ali, os apóstolos. Então eles ali anunciaram o evangelho a todas as pessoas que estavam ali de todas as nações. Então o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo foi para fazer discípulo de todas as nações. Só que o que aconteceu depois que os cristãos foram mortos? A Bíblia fala que a grande abominação desoladora ia destruir o poder do povo santo e ia ter poder sobre povos, línguas e nações. Por isso que Daniel já profetizou antes que as palavras de Deus seriam seladas para ser aberto no fim dos tempos. Por isso que a profecia da Bíblia diz em Malaquias, em Zacarias, em Jeremias 30:19, que Deus levantaria um povo do Oriente para anunciar o nome dele e seria grande entre as nações. Por isso que agora os filipinos chegou anunciando o caminho antigo através da igreja de Deus, e as pessoas como eu e outros fomos chamados para o corpo que contém nas escrituras. Por isso, meus queridos, não seja um inútil, não seja guiado pelos outros, porque os falsos profetas furtam as palavras de Deus e pega você e coloca em Éfeso, pega você e coloca em Coríntio, pega você e coloca em Jerusalém, pega você e coloca na galáxia. Só que malmente você conhece o Brasil, o Paraguai, que é um país tão perto, você nem conhece. Aí você vai lá para Éfeso e nem sabe do que foi que você foi vivificado, nem sabe do que foi que você foi liberto. Por isso, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assista o caminho antigo, que é apresentado pela Igreja de Deus, e creia nas palavras de Deus, para você ser salvo do poder de Satanás, converter-se do poder das trevas ao poder da luz, do poder de Satanás ao poder de Deus. 26:18 de Atos. Assim como o apóstolo Paulo, ele vivia preso no poder de Satanás, as pessoas que ainda não é membro da igreja que contém nas escrituras, espiritualmente está morto. Então, quando você vai crer no evangelho que é enviado por Deus, é o que conta, porque enquanto você não está na igreja verdadeira, não conta para Deus. As pessoas que estão de fora do corpo que contém nas escrituras é chamado na Bíblia de gentios, porque não faz parte ainda da igreja. Mas a salvação é para todos que crê no que está escrito. Se membro do corpo que contém nas escrituras, não do corpo que os falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos profetas fundaram para fazer você de morto, ovelha morta. Salmo 49:14. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Está escrito assim lá em Salmo 49:14. Então as pessoas que vão para a sepultura dos pastores, elas são desviadas do caminho do entendimento. Provérbio 21:16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Por isso que eles pegam você e levam para tudo quanto é lugar, sequer você malmente conhece nem a cidade onde você mora. Mas que Deus tenha misericórdia da vida de vocês, e eu não estou falando aqui para magoar você, nem de contra a ninguém, mas falando sobre o verdadeiro evangelho que salva, que liberta e que te faz ser sábio para saber aonde você está e em que caminho você anda, porque o caminho da salvação é nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja, nosso Senhor Jesus Cristo é o corpo, nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça do corpo, e se você quer ser membro do corpo, a Bíblia diz que há um só corpo, há uma só igreja. Deus abençoe a todos vocês.